Graças a Deus, para gravar aqui. Bora começar esse bate-papo aí, saber um pouco da sua Bora. história, um pouco de como foi essa jornada de preparo aí até a conquista desse seu objetivo, né? Até chegar onde muita gente está querendo chegar. Estava conversando com algumas pessoas que estão pretendendo entrar na comunidade, principalmente algumas meninas, e elas ficam inseguras, né? Então é sempre bom. Semana passada a gente conversou com a Jennifer, hoje tendo você também como um exemplo que conquistou essa aprovação, mostrando que é possível conquistar se dedicar e se preparar, né? Com E, certeza. e antes Com cer- de mais nada, eu quero saber de você como é que tá a expectativa aí, né? De sair essa posse, se já tem um bizu de data aí, como que você tá quanto a isso? Acho que a primeira coisa é a ansiedade, não tem como não sentir ela, né? Principalmente pelo processo não ser tão fácil de se passar, então a gente fica nessa expectativa de poder usufruir dos resultados, né? Uhum. Tem sim a expectativa de acontecer ali no primeiro, na segunda quinzena de dezembro, Hum. ou no máximo ali no comecinho de janeiro, mas na realidade o pessoal está achando que realmente vai vir a acontecer ali em dezembro mesmo, por conta da formatura, né? Então aí gera um pouco mais ainda de ansiedade, porque tá batendo na porta já, né? Tá aí já, né? E tudo indica que pode até acabar passando Natal e Ano Novo lá já dentro do curso de formação. Exatamente, vai ser o presente de final de ano, assim, né? Poder já estar lá no meio, vivenciando, né, a experiência. Show de bola. E antes de você ser aprovada, como é que era a sua rotina de estudos? E olhando lá para o psicológico, né? Que muitas pessoas estão nessa fase hoje. A prova vai acontecer agora, no final de novembro, né? A prova de soldado. E como que era o seu emocional próximo assim da prova? Como que era a sua rotina de estudos? E você já pensava no psicológico quando você estava estudando para a prova ali? Olha, eu confesso que não, com relação ao psicológico, eu deixava realmente para sentir ali no momento que fosse. Então, Uhum, quando eu estava no preparativo para a prova, então eu realmente estudava só para aquilo, focava só naquilo. Dedicava um tempo da minha rotina ali, não, confesso que não era uma coisa tão assim intensiva, né? uhum, Mas dedicava sim alguns momentos de estudo ali, principalmente pós-trabalho, né? Para quem trabalha principalmente, acaba sendo uma necessidade de organização maior, né? Então, por diversas vezes ia treinar, voltava super tarde, ia estudar mais um pouquinho, nem que fosse ali uma horinha, 30 minutos, mas o quanto eu conseguisse no final do dia dar uma estudada assim, eu tentava, né? Então, com relação ao psicológico, eu não tinha focado tanto. Eu uhum. deixei realmente para sentir ali quando eu estivesse mais próxima. Certo. E o que que passava na sua cabeça quando você ouvia falar do psicológico? Você pensava algo assim, ou porque você foi uma pessoa que você está falando, né? Deixou mais para frente. O que passava quando você ouvia falar os outros candidatos falando? Sim, assim, na realidade gera aquele medo, né? Não tem como, porque é algo que não é como a prova objetiva que você sabe o que vai vir. Ali não, é uma caixa de surpresas, por mais que tenha ali as perspectivas que podem ser abordadas, né? Os temas, enfim, é algo que foge muito do nosso controle no sentido de saber o que vai vir. Então você tem que se preparar para o todo. Então, vi esse receio. Será que eu estou preparada para o todo? Será que vai vir aquilo que eu estou preparado? Ou vai vir aquilo que eu não acho que eu não estou me preparando? Então, vinha esse receio de saber para que eu estou preparada. É porque vai vir, né? Então, gerava esse medo, esse receio de como que eu ia estar perante o que eu fosse enfrentar lá, né? Uhum. E teve algum momento que você sentiu bastante dificuldade no seu preparo como um todo, assim, que chegou a pensar até em desistir dessa prova? Você falou que tinha uma rotina extenuante, né? Trabalhava, estudava. Não, desistir nunca foi uma opção, né? Na realidade, ali eu tive duas reprovações, né? Uma sendo no teste físico e a outra no psicológico. Hum, Você se frustra, você sente aquela sensação de impotência, enfim, mas para mim, particularmente, eu nunca tive essa de vou desistir, não é para mim. Eu sabia que ia ser difícil. A partir do momento que eu decidi entrar nesse processo, eu sabia que ia ser difícil, que eu poderia topar com as N situações, né? Mas desistir nunca foi. Na realidade, sempre foi me preparar mais, porque não era o perfil que eu tinha ainda naquele momento. Então, eu tinha mais alguma coisa para preparar, né? legal, ótimo.
Você falou que reprovou no TAF e no psicológico. Qual reprovação que veio antes? A do TAF ou a do psicológico? A do TAF, foi a primeira. Então você reprovou no TAF, aí treinou, no ano seguinte foi lá e passou no TAF. Aí chegou mais um banho de água fria, reprovação no psicológico. E mesmo assim Sim, manteve a consistência, né? Depois dessa sim. reprovação no psicológico, aí você teve uma mudança de visão com relação ao preparo para o psicológico? Ou você falou, não, vou primeiro fazer a prova, depois eu olho o psicológico novamente? Como foi isso aí? Não, na realidade já foi uma coisa que já veio martelando ali, ó. Eu preciso ver o que realmente ficou, porque a prova objetiva já deixou de ser um obstáculo ali. Eu sabia que eu ia conseguir se eu fizesse o que eu já tinha me preparado para as anteriores. O teste físico, a mesma coisa, dependia ali 100% do que eu estava treinando. Já o psicológico, eu já não sabia, porque infelizmente eu não conseguia a devolutiva, então eu fiquei um pouco mais no escuro ainda, né? Então ficou ali o que que faltou, o que que eu preciso, né? Eu tive uma mentoria particular antes da UDH e na realidade quando eu entrei na comunidade foi o start assim para visualizar coisas que eu não conseguia enxergar naquela mentoria. Então, assim, foi um boom de insights, de flashes, de ideias, assim, que fez toda a virada de chave para eu conseguir enxergar aquilo que faltava, que não conseguia me fazer passar na anterior, né? Uhum. E o que que mais te surpreendeu quando você começou a estudar o psicológico conosco aqui da UDH? O que que mais clareou as suas ideias aí? Olha, foram muitas coisas, mas a priori, assim, foi toda a definição do meu perfil, me enxergar primeiro, porque é uma coisa que às vezes a gente não para fazer, né? Conhecer a gente, entender as nossas emoções, entender como que a gente pode externalizar isso ou colocar em palavras, enfim. Então, nesse primeiro contato, isso foi uma coisa que me fez pensar, poxa, aqui já tem um avanço que eu não tive antes, né? De me entender, de saber os meus pontos positivos, os pontos a melhorar. Então, foi o que eu gostei depois, principalmente a minuciosidade do trabalho, de trabalhar nos mínimos detalhes, né? Então, não foi uma coisa superficial de, é uma entrevista e a gente vai fazer desse jeito. Não. Foi todo traçado o meu perfil, a gente teve ali as entrevistas, os testes, que não foram somente as entrevistas, foram os testes que eu recebi do psicólogo para o meu dia a dia. Então, não foi uma aplicação muito isolada, foi uma coisa que eu consegui trabalhar num todo, né? E é Ó, interessante porque você abre a mente para diversas coisas, né? sim. E qual que era o seu maior desafio interno? E como que você percebe que isso mudou ao longo do tempo? Você tinha um desafio interno seu? Tinha a insegurança. Então, Assim, era muito insegura com relação a falar sobre mim, a trazer essa bagagem para poder falar sobre a minha pessoa, né? Ali durante a entrevista, esse medo de responder. Então, ali com o psicólogo, eu consegui abordar tudo isso. Eu consegui me planejar, consegui falar sobre mim, consegui organizar as ideias de uma forma concisa e assertiva. Então, isso para mim foi surreal de bom. legal. Em que momento que você sentiu que começou a mudar por dentro, que você não era mais a mesma pessoa, que estava tendo mudanças? Você teve essa percepção no seu dia a dia, no seu trabalho, nas relações do seu dia a dia? Olha, algumas coisas que foram acontecendo, principalmente no meu trabalho, foi a questão do conseguir falar. Então, assim, de ter uma determinada situação, principalmente situação problema, de chegar ali e externalizar isso de uma forma mais aberta, mais direcionada e conseguir resolver aquilo. Então, antes eu acabava ficando mais ali por conta da insegurança, então ficava mais ali retida, não ia enfrentar, né? A questão do enfrentamento, não enfrentava as situações. E daí, a partir das entrevistas, né, com o Rafael, eu consegui aflorar isso em mim, de ter esse enfrentamento das situações, problemas, conseguir pensar. Então, ali no momento que a situação estava acontecendo, eu já conseguia pensar na solução. Então, assim, era uma coisa que eu conseguia trabalhar com mais rapidez e fluidez, né? Uhum. Lá no dia do psicológico, você se lembra alguma situação em que você aplicou um aprendizado que você teve durante o seu preparo que fez total diferença para você? Sim, principalmente lá, porque nas entrevistas a gente conseguiu abordar diversas formas de entrevista ou com o entrevistador. Uhum, Então, ele trouxe ali abordagens mais tranquilas e no qual eu conduzia mais a entrevista do que o entrevistador, e o contrário também.
ou um entrevistador mais aberto, um entrevistador mais fechado. Então, assim, a gente conseguiu abordar diversas situações que poderiam acontecer naquele dia. E daí, a que era mais fácil para mim era que eu falava mais, né? E chegou no dia, foi justamente o contrário. Eu acabei tendo ali, como entrevistadora, uma psicóloga mais fechada e ela conduzia mais a entrevista. Então, ela direcionava mais as respostas, né? Então, aí eu falei, poxa, e agora? Mas aí eu falei, não, eu sei, eu lidei com isso na minha preparação, né, com a UDH, então eu estava preparada para isso, né? Então, a partir do momento que eu sentei naquela cadeira e eu percebi que ela era do jeito que a gente já trabalhou nas entrevistas, eu falei, vai ser tranquilo. E graças a Deus foi. Show. Mesmo não tendo feito aqueles testes específicos que são aplicados no dia do psicológico, lá no coletivo, como é que você se sentiu no dia do coletivo? Você acha que deu uma confiança para você? Você acha que você estava segura de si para enfrentar aquilo lá, para encarar aquele desafio? Sim, eu senti uma segurança maior do que da outra vez que eu prestei, né? Uhum. Apesar de ter sido bastante diferente, teve muitos testes diferentes, assim, que acaba a gente ficando um pouquinho receoso. Mas eu acho que eu consegui conduzir de uma forma mais tranquila, assim. Foram uma bateria de testes gigantesca. Teve o PMK aqui da outra vez, não teve, não, aliás, não foi tão tranquilo para mim dessa vez. Eu já senti uma segurança de fazer, né, e tudo, porque a gente teve essa abordagem também de conversar sobre os testes nas nossas mentorias, né? Então trouxe essa segurança, porque o PMK acaba que ele é ali um vilão para os candidatos, né? E Uhum. daí, nas conversas, o psicólogo me tranquilizou bastante com relação a ele, porque fica aqueles mitos na cabeça de o que ele significa, o que não significa. Então, assim, tudo isso contribuiu para que eu conduzisse de forma mais tranquila no dia. Show, legal. Uma coisa importante que você falou, o Kathleen, que no ano que você reprovou foram os testes, no ano que você foi aprovada mudou os testes, foi isso? Nos testes coletivos, tiveram alguns que não foram aplicados no ano anterior. Então, foram testes novos que eu não tinha lidado anteriormente. Show. Então, Isso já aqui foi, já, assim, um susto, assim, mas, assim, ao mesmo tempo, foi tranquilo de fazer. bom, isso aqui já fica uma chamada de atenção para esses caras que gostam, esses caras e essas meninas, né, que gostam de treinar teste. Se você fica nessa aqui Sim. para você passar no psicológico, você tem que treinar teste, pode acontecer o que aconteceu com a Kathleen. Um ano foi determinados testes, no outro ano muda tudo. Então, o que vale mais a pena, não sei se você vai concordar comigo, Kathleen, é você trabalhar o seu comportamento no dia a dia, que isso vai refletir nos testes que forem aplicados, independente do teste que aparecer lá, você vai apresentar aquilo que o edital está esperando de você. Você concorda com isso? Você acha que isso aconteceu com você, Kathleen? Olha, eu concordo plenamente que essa questão de treinar testes não é muito efetivo. Uma coisa que ajudou muito, além de conversar sobre os testes nas mentorias, foi assistir os vídeos, né, que a gente tem disponível na plataforma, né, da comunidade, na questão de a gente entender como que ele funciona, não de se moldar ao teste, né? Então, isso ajudou muito de compreender como que ele funciona, como que ele se encaixa naquilo que eu vou precisar fazer. Então, não no sentido de treinar, porque eu não treinei. Da outra vez eu treinei e não deu certo. Dessa vez, Uhum. né, eu fiquei mais tranquila e fluiu, né? Então, assim, assistir os vídeos de vocês foi muito, assim, clareador para mim com relação a como funciona, o que poderia vir a acontecer, como que eu deveria me portar lá naquele momento, né? Então, assim, eu acho que esse é o caminho que traz mais resultados mesmo. Ótimo. E hoje, olhando para trás, o que que você acha que fez a maior diferença para a conquista da sua aprovação, o Kathleen? Eu acredito que foi buscar sempre a minha melhor versão, buscar sempre a minha melhor versão em todas as etapas, né? Então, começou ali a minha dificuldade com o físico, busquei, reprovei, infelizmente, mas busquei novamente, passei, fui no psicológico, infelizmente travei, busquei melhorar. Então, assim, foi sempre buscar, porque não quer dizer que eu não seja uma pessoa boa, que não tenha o perfil da corporação, mas que na realidade eu preciso alinhar as coisas, né? Então, por vezes a gente tem ali as mesmas premissas, as mesmas ideias, mas a gente precisa se alinhar, às vezes por alguns detalhes, né? E a mentoria ela foi primordial nisso, de fazer eu alinhar a comunicação, os ideais, o meu comportamento durante o meu dia a dia, a minha postura com relação a algumas situações.
Então, assim, buscar sempre a minha melhor versão e não desistir daquilo. Uhum. Eu gosto de falar para os nossos alunos exatamente isso aí que você falou, né? A briga pela sua aprovação, na verdade, não é com nenhum outro candidato, é com você mesmo. É nesse sentido que você falou, você se superar diariamente, né? As mudanças, elas vão acontecer no detalhe. Então, quando a gente fala de relacionamento interpessoal, controle emocional, impulsividade, são detalhes que você vai adequando no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, nos ambientes que você se faz presente, que vão fazer com que você mude. E não você querer mudar ou moldar as pessoas que estão ao seu redor, é você evoluindo mesmo. Exatamente dessa forma que você fez. Pô, o que que eu posso fazer hoje para ser melhor do que foi ontem e assim seguir diariamente? Isso é muito importante mesmo. E eu vejo que muita gente vai fazer o concurso, igual o de soldado agora, até compartilhei hoje nos stories, né? Teve mais de 50 mil inscritos. Muitos desses caras aí vão se preparar bastante para a prova escrita, vão se preparar muito para o TAF e vão falar assim, puta, passei bem na prova, passei bem no TAF, na moral, me preparei sozinho para a prova, me preparei sozinho para o TAF, eu consigo me preparar sozinho para o psicológico. O que que você diria para essas pessoas que acham que se preparar sozinho para o psicológico é um bom caminho, ô Cat? Olha, eu acredito que existe a possibilidade para tudo, mas quando a gente tem um catalisador, né, ali, eu vejo a comunidade do DH como um catalisador no meu processo. Você pode passar o processo sem ele, você pode ter um carro sem o catalisador, mas uma vez que você tira ele, você perde desempenho, você perde qualidade, resultado, então não fica algo bom. Então a tendência de você ter um bom resultado, de você conseguir atingir é assim, para mim eu até coloco ali de 90 a 100%, porque foi a mudança, foi a virada de chave. Então, assim, você pode sim conseguir, a gente conhece candidatos que conseguiram atingir sem uma mentoria, mas eu aconselharia sim ir atrás da comunidade, buscar ali a mentoria, porque foi algo que fez a diferença. Eu comentava com uma amiga minha que, quando eu encerrava as entrevistas, falou, cara, parece que eu fui aprovada já, porque a sensação que eu saía das entrevistas era de realmente de conquistar aquilo, de realização. Diferente de quando eu estava ali sozinha ou com uma outra mentoria que não foi tão efetiva assim para mim, que eu sentia uma certa frustração já. Então, você já ir com essa segurança para a entrevista, de que você está tendo uma boa mentoria, de que você está preparado, não tem como explicar. Uhum. E como que foi para você ter esse acompanhamento mais próximo? As aulas, o mapeamento de perfil em si, você acha que o mapeamento de perfil clareou alguma coisa, deu alguma visão do que você ainda não tinha sobre você? E as sessões individuais propriamente dita, como que foi esse acompanhamento mais próximo, né, para você? Não, com certeza, toda a questão do mapeamento ali, no primeiro momento de trazer essa luz, né, dos pontos positivos, negativos de melhoria, e que já estão bons, foi todo o material que a gente utilizou para a condução dos acompanhamentos mais próximos. E foi o que fez a diferença, que ali, tanto para mim quanto para o psicólogo, foi uma ajuda de, assim, como que a gente vai balancear isso aqui, trabalhar aquilo ali. Então, assim, foi excelente ter essa conversa com ele ali, de trazer as minhas inseguranças, dele trazer de volta os feedbacks nos quais eu podia trabalhar ali em cima e na próxima mentoria já estar mais preparada, trazer aquela tranquilidade de que tá fluindo, tá dando certo, tô me sentindo preparada. Então, assim, foi muito bom mesmo. Legal. E teve algo na mentoria que te marcou emocionalmente, que fez você mudar de fato como pessoa? Algo que foi bem marcante para você nesse sentido? Olha, todas foram bastante marcantes, porque eu sempre saía muito feliz, muito reluzente delas, né? Uhum, Mas em uma das entrevistas que ele trouxe algumas questões que eram mais difíceis de abordar, nos quais eu sentia que eu não estava preparada. E daí, ao final dela, ele falava pra mim, Kathleen, foi muito bom, cara. Foi... Então, assim, aquilo trazia uma tranquilidade. Tipo assim, eu uhum, consigo, eu vou dar conta disso. Então, assim, foi muito legal o fato dele ter trabalhado essa insegurança que em algumas entrevistas foi maior, em outras menor, mas eu saía cada vez mais tranquila de cada uma delas, né? De entender que eu podia enfrentar qualquer outra situação, até mesmo no trabalho conversando com uma supervisora, ela falou que sentia mais segurança das minhas falas, de poder trazer o problema ali, trazer a situação e tal. E eu falei, pô, é reflexo daquilo que eu tô trabalhando lá na comunidade, né? uhum.
Legal você ter apontado isso, né? A sua aprovação no psicológico já veio e você certamente vai ter uma carreira brilhante. É só o começo, né? Tem uma ideia muito grande que você vai seguir uma carreira brilhante. Você acha que essa preparação para o psicológico, você tem uma visão que ela serviu só para essa aprovação ou ela vai interferir positivamente em outros fatores da sua vida? Ou já vem interferindo positivamente em outros fatores da vida? Não, eu acredito que ela refletiu em outras áreas sim, porque, por exemplo, a questão da insegurança era algo que eu tinha em vários âmbitos assim da minha vida. Uhum. E ter trabalhado ela foi muito bom, porque eu comecei a me ver de uma forma diferente, diante de situações difíceis, enfim, porque as fáceis a gente está sempre preparado, né? Mas quando eu vi que ali eu consigo enfrentar determinadas situações de formas nas quais eu nem imaginava que eu conseguiria, então isso me trouxe luz para enfrentar qualquer coisa lá fora. Então, não só, né, no processo do concurso, mas em todos os âmbitos, sim. Legal. Se você pudesse resumir o que você teve num conjunto todo na comunidade, em uma palavra, qual palavra você traria, que traz assim, ó, no primeiro momento na sua cabeça e por que dessa palavra aí? Olha, acho que como eu já usei ela aqui, ela foi catalisador no meu processo, assim, foi imprescindível, assim, porque realmente foi a virada de chave, foi onde eu senti que ali ia dar certo, que eu estava preparada, porque uma vez que você vai para um processo que você não se sente preparada, é muito ruim, porque você já vai com aquela carga negativa e, consequentemente, o resultado é negativo. E depois do preparatório com a comunidade, a sensação foi completamente outra. Eu já assim, cheguei lá com uma sensação de vitoriosa. Então, isso para mim mudou tudo ali. Ali foi quando eu senti que tudo mudou e tudo ia dar certo. Excelente. Kathleen, tem muita gente hoje que esse vídeo aqui ele vai seguir para a posteridade. Muitas pessoas vão se inspirar na sua história, sem sombra de dúvidas. E tem muita gente que hoje está vivendo o que a Kathleen estava vivendo há uns 3, 4 meses atrás, né? Essa expectativa pelo concurso. E o que que você diria para essa pessoa que está com dúvidas ainda se faz ou não um preparo? Essa pessoa que tem talvez essa insegurança que você carregava, pô, será que eu sou capaz? Será que eu tenho essa capacidade? O que que você diria para essa pessoa? Entra, vale a pena fazer um preparo com a comunidade Um Dia Veremos? Qual que é a sua visão e o que que você traria de dica para essa pessoa, né? Se você pudesse falar diretamente com quem vai fazer o concurso, quem vai começar, vai fazer a prova, acho que dia 30 de novembro agora. Se pudesse chegar nesse cara que está meio inseguro aí com relação ao psicológico, o que que você falaria para ele? Olha, de forma muito particular, realmente muito individual, sem interferência nenhuma, vai atrás, busca saber, usa essa mentoria sim como um vetor ali, é potencial demais, faz total diferença. A questão da minha segurança com relação ao processo do concurso mudou completamente depois da mentoria. Então, para mim, foi imprescindível para a aprovação, né? Eu tenho certeza que se não tivesse buscado, talvez eu não estaria aqui. Então, assim, realmente valeu a pena, vale a pena ir buscar, nada paga a sensação de você estar aqui hoje. Eu sei como é estar aí, eu sei que esse medo, essa insegurança com relação ao resultado, mas nada como você se preparar de fato com algo que é efetivo. Então, realmente vale a pena. Show. E como que é hoje, né, para a gente caminhar para a reta final aqui, como é hoje você olhar para a Kathleen e ter essa noção? Você olhando no espelho, assim, você fala, putz, eu vou ser policial militar daqui a alguns dias, está chegando. E saber que esse vídeo aqui vai servir como uma referência para muitas meninas, né, que estão assistindo, que têm esse sonho de ostentar a farda Cisa Bandeirante, vão olhar aqui e vão falar, meu, me espelho nessa menina. Como é ter essa visão de que você hoje é inspiração para muitos que estão entrando, vão prestar o concurso, ô Kathleen? Olha, eu confesso que eu me sinto extasiada, porque parece que o processo é muito longo quando você faz a sua inscrição no concurso. Então você pensa, meu Deus, tem uma caminhada gigante ali, será que eu vou conseguir? Aquela sensação de impotência, né, de não saber como de controlar o resultado. Mas estando aqui hoje, é uma sensação assim que eu confesso que eu não sei nem explicar, porque é árduo, é sofrido, as pessoas ao seu redor sofrem junto, mas como eu disse, nada paga a sensação de estar aqui hoje, de você ver as pessoas ali também caminhando nesse propósito, nada paga isso, é muito bom, é uma sensação surreal. Então valeu a pena. Todo comprometimento, empenho, dedicação, tudo que você se abdicou ao longo desse processo valeu a pena. Com certeza, faria quantas vezes fossem necessárias.
Excelente. E quando que surgiu essa vontade, né, de você ser policial militar, Kelly? Olha, foi uma virada de chave acompanhando um amigo nesse processo. Hum. E eu comecei a vibrar vendo, né, ele lá dentro, de sentir aquela energia, o propósito da polícia. Começou a encaixar ali em tudo que eu penso, em tudo que eu quero. Então eu falei, poxa, essa vibração, essa sensação de eu quero estar lá dentro não é por nada, né? Então ali foi uma virada de chave que eu falei, eu quero isso para minha vida, eu não quero mais outra coisa, eu quero isso. E daí foi a partir daí que eu comecei a direcionar todos os meus esforços para poder estar dentro. Legal. E a família tá como com essa expectativa do início dessa mudança de vida, né? Que vai ser uma mudança de vida, né? Daqui a pouco você vai ser uma Sim. autoridade aí, né? Como que a família tá com relação a isso? Olha, eles ficam meio assim, porque a gente mora a 400 quilômetros da capital, então, assim, vou ficar longe, vai distanciar bastante, né, essa proximidade que a gente tem hoje, estando aqui bem pertinho. Mas eu vejo que eles estão felizes por eu ter corrido atrás de algo, assim, que foi difícil e que eu consegui, né, a sensação de realizar aquilo. Show, excelente. Kathleen, gostaria de agradecer você por disponibilizar esse tempo, esse bate-papo. Como eu falei aqui já, sem sombra de dúvidas, você vai servir como inspiração para muitas pessoas, principalmente as meninas que têm esse sonho que você tinha e que você realizou. E se Deus quiser, muito em breve a gente vai se trombar lá na sua posse para poder comemorar junto esse passo longo que você vai dar na sua vida aí. Você quer deixar Com alguma certeza. palavra para o pessoal que está te vendo aí para a gente finalizar? Olha, só motivar vocês, não desistam. Se é aquilo que você sente que é seu, vai atrás, vai valer a pena. Pode parecer que, né, agora não tá dando, não tá fluindo, enfim, mas vai fluir em algum momento. Não desiste, independente do obstáculo que vocês enfrentarem. Fico aqui também à disposição para o que eu puder ajudar. E principalmente agradecer, Andréas, toda a sua equipe, que foi maravilhosa nesse processo. Foram pessoas essenciais, assim, processos essenciais para eu chegar onde eu cheguei também. Então, realmente, o meu agradecimento e parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado, obrigado mesmo, Kathleen. Para nós é uma honra poder ter caminhado junto com você e estamos ansiosos, né, pelas suas formaturas, pelas suas fotos fardadas aí Sim, que muito em breve vai estar aparecendo. Que Deus abençoe sim. você, sucesso na missão e é só o Amém. começo. Tenho certeza que você vai ter uma carreira brilhante aí, vai galgar muitas conquistas lá dentro da instituição. É isso aí, para cima agora. Deus abençoe, grande abraço, Obrigada, Kathleen. André. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Até mais, pessoal. Grande abraço a todos vocês e façam como a Kathleen. Não negligencie o preparo no psicológico, tá? É muito importante ter um preparo adequado, é muito importante você se dedicar, assim como ela fez, né? Você viu ela falando, não é fácil, né? Alguns momentos serão árduos, você vai ter que se abdicar de algumas coisas, mas é recompensador, tá? Eu falo isso com propriedade. São 12 anos que eu presto esse serviço, 12 anos que eu estou nessa carreira e é uma carreira que eu gosto muito e é muito valorosa. E se você tem esse anseio, tem esse objetivo, não diminua a sua possibilidade por preguiça. É no mínimo máximo, como eu falo aqui para vocês, é sempre no mínimo máximo quando a gente fala com relação ao seu preparo. Não tem aquela de você abaixar, entrar na sua zona de conforto. Agora não é para você estar confortável, agora é para você estar desconfortável buscando a evolução, como a Kathleen falou aí, né? É evolução diária, buscando você ser melhor que você todos os dias. E a sua aprovação certamente vai vir se você se dedicar, certo? Então, um grande abraço, que Deus abençoe a todos vocês e bora buscar. Um dia haveremos. Grande abraço, senhores!